Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero voltar a falar de Byung-Chul Han. Eu quero falar sobre o seu novo livro, Não Coisas, Reviravoltas do Mundo da Vida. Lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático, nascido na Coreia em 1959, vive na Alemanha desde os 22 anos de idade. É um ensaísta sobre o mundo contemporâneo e é sobre isso que ele trata nesse livro. Sobre a descoisificação dos objetos na atualidade. É um livro publicado em 2021 na Alemanha e traduzido em 2022 no Brasil. Eu quero falar sobre o capítulo 7, sobre o silêncio. Esse é um tema bem legal, interessantíssimo. E já começamos com uma frase bem legal. O sagrado é um evento de silêncio. Nesse mundo cheio de ruído, em todos os sentidos possíveis, né? Por exemplo, eu moro numa região da cidade que tem muito ruído, carro passando, acelerando, fazendo barulho, mas também podemos pensar em ruído como não comunicação ou como comunicação distorcida, né? O ruído das redes sociais, o excesso de barulho das redes sociais, pessoas falando, pessoas brigando, pessoas entrando em conflito. Nesse contexto é que Byung-Chul Han diz: o sagrado é um evento de silêncio, ou seja, só se experimenta as coisas sagradas no silêncio. Isso é legal, né? Ele diz assim, ó: o silêncio não produz nada. É por isso que o capitalismo não ama o silêncio. O capitalismo da informação produz a compulsão da comunicação. É muito interessante isso, porque as pessoas na atualidade estão achando de que porque as mídias ou as formas de comunicação estão disponíveis para as pessoas, isso significa que elas são obrigadas a falar, né? Há um princípio bastante interessante que é: só devemos dizer quando tivermos algo para dizer. E parece que esse é um problema que está afetando muitas pessoas na atualidade. As pessoas estão dizendo sem ter nada para dizer. É muito interessante, né? Eu venho acompanhando, por exemplo, uma polêmica na internet envolvendo uma intelectual feminista, né? Há uma discussão sobre se ela estaria ou não sendo preconceituosa, né? E quando eu leio as acusações que as pessoas estão fazendo a ela, eu não consigo perceber em que medida essa pessoa poderia de fato estar sendo preconceituosa, né? Pode ser que eu seja incapaz de perceber o preconceito, ou pode ser simplesmente que as pessoas gostam das polêmicas. Pode ser que também a feminista goste da polêmica, né? Pode ser que aqueles que estão discutindo com a feminista gostem da polêmica. Eu não quero entrar no mérito de quem está certo e quem está errado neste momento agora, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: muitas vezes eu sou atacado no canal, né? Eu leio livros, a partir dos livros eu faço roteiros, aí eu sento um dia para gravar, depois eu coloco esse vídeo para ser editado, depois ele volta que está editado, eu posto esse vídeo, eu publico vídeos inéditos 2 vezes por semana. Isso me dá um trabalho imenso entre estudar, fazer roteiro e postar o vídeo. E às vezes a pessoa não assiste o meu vídeo, né, o meu trabalho publicizado, e critica. É incrível isso. Eu posso admitir, posso conviver com o fato de que as pessoas não gostem daquilo que eu digo nos vídeos, mas eu não posso conviver com o fato das pessoas não gostarem de uma coisa que elas não assistiram. As pessoas olham o título do vídeo e supõem que eu esteja falando de algo, e muitas vezes não é o que eu estou falando, e as pessoas me criticam por algo que eu não disse. É sobre isso que eu estou dizendo. Não é porque o meio de comunicação está disponível que as pessoas sejam obrigadas a falar, né? Então peguem, por exemplo, uma notícia do site de notícias da Globo, do UOL, da CNN, sei lá, qualquer um da sua preferência. Peguem uma notícia e depois leia os comentários feitos pelos leitores e leitoras para você ver
É muito difícil saber se as pessoas estão brincando, se elas estão zombando, ou se as pessoas estão completamente idiotas, né? Elas falam coisas absurdas nos comentários que eu já não sei mais se isso é uma brincadeira ou é sério, né? Se for sério, as pessoas estão totalmente idiotizadas, a maioria. Se não for sério, né, eu não sei qual é a graça de você pegar uma notícia séria e ficar zombando dessa forma, né? Parece torcedor de futebol discutindo com o outro torcedor de outro time, dizendo que o meu time é melhor, o seu é pior, o meu tem tantos mundiais, o seu não tem mundial, o seu tem mundial, o meu não tem mundial. É uma discussão muito sem sentido, muito sem graça. Enfim, o silêncio não produz nada, né? Eu acho que em todos esses casos, para todos nós, né, para mim inclusive, o melhor seria não dizer nada, né, ficar em silêncio. O silêncio tem início a partir da indisponibilidade. A indisponibilidade estabiliza e aprofunda a atenção, suscita o olhar contemplativo, né? Então ele está dizendo que você tem que se desconectar do mundo para poder cultivar o silêncio, né? Então, pense que você precisa desligar o seu smartphone, o seu computador, a sua conexão com o mundo exterior, se tornar indisponível para poder focar a sua atenção em algo, né? Focar a atenção, por exemplo, às vezes eu estou trabalhando, estou sentado à frente do computador, como eu estou agora aqui, sentado numa cadeira como estou agora, eu estou trabalhando concentrado e de repente o meu gato, né, principalmente o gato amarelo, que se chama Michel Foucault, ele vem e ele começa a arranhar a cadeira, né? Ele quer que eu pare o que eu estou fazendo para poder dar atenção para ele, né? E isso para mim é de fato um momento sagrado. Primeiro porque eu tenho que me lembrar que eu preciso parar, né? Eu preciso me tornar indisponível para o mundo para poder naquele momento sentar no chão e ficar acariciando o meu gato por alguns minutos, né? Brincar com ele, né? Ele gosta de brincar de pega-pega, eu corro atrás dele, ele corre atrás de mim, eu me escondo, ele me procura, ele se esconde, eu procuro ele e a gente fica brincando, né? E isso de fato é um momento sagrado. Para eu poder focar no gato, eu preciso me indisponibilizar para todas as demais coisas. Eu acho que é isso que Byung está querendo dizer aqui. Para Nicolas Malebranche, a atenção é a oração natural da alma. A alma não reza mais hoje em dia, ela se produz. A comunicação extensiva, né, de extensão, de quantidade, né, dispersa a alma. Somente aquelas atividades que se assemelham à oração podem ser reconciliadas com o silêncio. A contemplação, no entanto, se opõe à produção. A compulsão de produzir e comunicar destrói a imersão contemplativa. É interessante, o Byung está falando aqui de uma das muitas estratégias que ele nos oferece para resistir o ativismo do mundo contemporâneo, né? Então, o capitalismo diz, você tem que ser produtivo, você tem que fazer muita coisa, você tem que fazer a maior quantidade possível de coisas. E as pessoas, quando obedecem a esse princípio, produzem, tudo bem, precisamos produzir alguma coisa, precisamos gerar algum dinheiro para sobreviver, é justo, é razoável que a gente produza, mas não que a gente entre na loucura de produzir infinitamente, de trabalhar infinitamente, sem pausas, né? Então, a ação precisa ser entremeada pela contemplação, pelo silêncio, pela pausa contemplativa, né? E claro, cada ser humano vai encontrar uma estratégia diferente que funciona melhor consigo. Mas aqui ele está dizendo, né? Ele está falando em oração, está falando em contemplação, ele está falando em resistência, né? Tudo isso com a não ação. E ele termina falando sobre fazer nada, isso é muito legal. Duas formas de potência devem ser distinguidas. A potência positiva consiste em fazer algo. A potência negativa é a capacidade de não fazer nada. Eu estou me aperfeiçoando nessa arte, né? Entretanto, não é idêntica à incapacidade de fazer algo. É interessante, né? Uma coisa é a capacidade de não fazer nada. Outra coisa é
incapacidade de fazer algo, né? Capacidade de não fazer nada é uma escolha, é quando eu resolvo não fazer nada, certo? Eu digo, eu não vou fazer nada, eu vou agora contemplar, eu agora vou brincar, eu agora vou jogar, eu agora vou ficar em silêncio, eu agora vou pensar, ou eu agora não vou fazer nada. Essa é a potência positiva. Você não fazer algo porque não é capaz de fazer, não se enquadra na potência negativa. Ela não é uma negação da potência positiva, mas uma potência independente. Ela capacita o espírito a demorar-se silenciosa e contemplativamente, ou seja, a atenção profunda, né? Se usa muito hoje a palavra meditação, mindfulness, né? Que é basicamente o que significa atenção, foco, atenção profunda. Estamos padecendo de atenção profunda. Como é que nós desenvolvemos a atenção profunda? Nos desconectando do mundo externo e focando em algumas coisas. Como é que eu poderia produzir, por exemplo, um roteiro para gravar um vídeo? Eu preciso ler, eu preciso pensar, eu preciso meditar, eu preciso alimentar a minha alma de novas informações, eu preciso silenciar para poder vir a público dizer algo, né? Se eu fico só dizendo, não paro para pensar, para refletir, para estudar, há um momento que eu não vou ter mais nada para poder dizer para as pessoas no YouTube. É assim que as coisas funcionam, né? Ação e descanso. Ação e descanso. Ação e contemplação. Ação e silêncio. A gente tem que ir alternando uma coisa e outra. Parece que aqui está falando o lado católico, o lado budista, não sei, de Byung-Chul Han, talvez. Eu espero que a gente se encontre num próximo vídeo. Um abraço e até lá.